Olá pessoal, esse é mais um Edificando e eu quero ler a Bíblia com vocês em 2 de Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 1 ao verso 7. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Muito interessante o que Paulo está ministrando para Timóteo. Eu quero compartilhar algumas coisas bem pontuais que são importantes para a nossa vida. Primeira coisa que ele disse a Timóteo é: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então quero lembrar a você e a mim também que nós precisamos, de fato, ser fortes na graça. Não podemos ser fortes em nós mesmos, não podemos ser fortes em nosso braço, em nosso conhecimento, não podemos nos apoiar em nenhuma outra coisa que não seja a graça de Deus. Então, o que é a graça de Deus? É o favor de Deus para nós, favor imerecido. Fortalecer-se na graça de Deus significa compreender que tudo vem de Deus e que nós dependemos dele o tempo todo. Então, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja forte, mas não seja forte em você mesmo. Seja forte nesta graça. Mergulhe na graça e seja forte nela. Então eu quero deixar isso para o teu coração, já primeiro momento compartilhando essa palavra. Seja forte na graça de Deus. Paulo também diz para Timóteo: o que você viu e ouviu diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. Isso é um processo que tem que acontecer na vida de todo crente. Nós temos um tesouro dentro de nós e precisamos compartilhar com os outros. Nosso tesouro é Jesus Cristo. Precisamos compartilhar a verdade, precisamos compartilhar o Evangelho com outras pessoas, especialmente com aqueles que se demonstram interesse, com aqueles que são idôneos e fiéis, com aqueles que querem de fato ser discípulos de Jesus. Mas como fazer isso continuadamente? Como fazer isso sem desistir? Como fazer isso sem parar, sem ficarmos desanimados no caminho, sem que as barreiras nos impeçam? Paulo dá 3 figuras para Timóteo que eu quero pontuar aqui nessa breve meditação. Ele fala de um soldado, ele fala de um atleta e ele fala de um lavrador. Ele diz assim: Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Então, querido, nós precisamos, de fato, como cristãos, ter ou desenvolver uma mentalidade de soldados. Soldado é muito focado, soldado é treinado, soldado é preparado para enfrentar dificuldade, adversidade, sofrimento. Por isso que ele disse: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nós precisamos, de fato, ter uma mentalidade de soldado, porque senão nós vamos ficar paralisados com a menor dificuldade, né? Com a menor situação, com a pressão que venha, um problema aqui e acolá. O soldado sabe realmente para o que ele foi chamado e ele quer cumprir a sua missão, ele quer, como diz o texto, agradar aquele que o alistou. Então, eu quero te deixar uma dica: desenvolva na sua vida uma mentalidade de soldado. Claro que nós estamos na vida e participamos de tantas coisas, trabalho, família, atividades, são muitas coisas que envolvem a nossa vida e muitas vezes até prazer e diversão também, mas não perca de vista a mentalidade de soldado, não perca de vista a realidade de que nós estamos numa guerra espiritual e para vencer todo dia nós precisamos de uma mentalidade de soldado que enfrenta qualquer coisa, que está pronto para o que der e vier. Se a situação for fácil, o soldado enfrenta. Se for difícil, ele enfrenta também, porque ele é soldado. Então, desenvolva em sua vida uma mentalidade de soldado. Ele também disse para Timóteo o seguinte: Timóteo,
seja como um atleta. E esta é uma outra figura muito importante para a nossa vida cristã. Se queremos vencer, se queremos avançar, precisamos ser atletas ou como atletas. Quando eu penso num atleta, a primeira coisa que me lembra é a questão da disciplina, da perseverança. Ele treina todos os dias, algumas vezes muitas horas ele treina até que ele esteja realmente preparado. Alguns atletas treinam o ano todo para uma só prova. É aquela prova, ele sabe que aquele dia ele precisa estar pronto, ele precisa estar com todo o seu potencial. Então um atleta ele é disciplinado, um atleta tem constância, um atleta tem perseverança. Isso é uma coisa muito importante para a nossa vida espiritual. Essa disciplina, precisamos ter disciplina com oração, por exemplo, precisamos ter disciplina com a leitura da palavra, precisamos ter disciplina com o nosso dia a dia, com o nosso tempo, precisamos ser cristãos como atletas, realmente. E ele diz uma outra coisa, ele diz o atleta precisa lutar de acordo ou competir de acordo com as regras. Sabe, para nós cristãos existem regras no reino de Deus, existem princípios, existem valores que nós não podemos passar por cima. Muita gente cristã acha que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser e não precisa de nada, de ninguém, não precisa dar satisfação para ninguém. Não é bem assim. Nós temos valores. No reino de Deus, não importa somente fazer as coisas, mas importa com que espírito nós fazemos, com que coração nós fazemos as coisas. Precisamos fazer sim o que é correto, precisamos servir a Deus, mas precisamos fazer com o espírito correto, com a motivação correta, nós precisamos fazer debaixo de obediência, nós precisamos fazer as coisas no reino de Deus em conexão com a igreja, com o corpo de Cristo, uns com os outros. Não podemos atropelar as regras. Por quê? Paulo disse para Timóteo, um atleta se lutar de uma forma qualquer, atropelando as regras, ele não vai receber a sua recompensa, não vai receber o prêmio. Assim também é um cristão. Somos cristãos, mas nós não fazemos qualquer coisa de qualquer jeito em qualquer lugar. Nós agimos segundo os princípios e padrões da palavra de Deus. Então não se esqueça que existem padrões e princípios na palavra de Deus que você não deve atropelar. A terceira figura que o apóstolo Paulo usa com Timóteo é a figura do lavrador. E é muito interessante essa figura do lavrador, porque o lavrador aponta para um processo. O lavrador é aquele que conhece a terra. Ele não vai simplesmente semeando a sua semente. Primeiro ele examina o campo, primeiro ele limpa o campo, ele tira as pedras, por exemplo, ele tira os tocos, ele prepara a terra e prepara de uma forma cuidadosa para que a semente possa ser lançada ali de uma forma apropriada. Depois de lançar a semente, o lavrador ele passa a regar, tem todo um processo até que o fruto venha, o fruto apareça. Então nós precisamos também ter esta atitude de lavradores. O lavrador sabe que existem estações próprias, um tempo apropriado para cada coisa. Então nós temos que saber o tempo de plantar, o tempo de colher, precisamos saber o tempo de limpar a terra, né? O lavrador entende o processo. Inclusive Jesus disse que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e sem ele saber como, ele lança a semente e ele aguarda a semente brotar e crescer e o lavrador sabe que quando chegar o tempo da colheita é ali que ele deve colher. Tem muita gente que não semeia, quer colher. Tem muita gente que semeia e já quer arrancar o broto sem esperar o tempo apropriado para a colheita. Então nós precisamos ser lavradores também. Guarda isso no teu coração. Seja um soldado firme, com mentalidade de soldado, preparado para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer adversidade. Seja soldado, preparado para sofrer, preparado para qualquer coisa. Seja um atleta firme, disciplinado, constante, que luta conforme as regras. E seja um lavrador que faz a coisa certa, no tempo certo, sabendo a hora de semear, sabendo a hora de regar, esperando
com confiança e fé o momento da colheita. Se você fizer assim, se você desenvolver essa mentalidade na sua vida, você vai ser alguém que certamente vai multiplicar muitas coisas no reino de Deus, confiando a outros que são fiéis e idôneos àquilo que você tem recebido do Senhor. Deus te abençoe, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Amém.